Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Paula e sou professora de Ética e Cidadania. Nosso assunto de hoje serão as migrações e os fluxos migratórios internos no Brasil. Primeiro, temos que entender o conceito de migração. Migrante é toda aquela pessoa que deixa a sua cidade, a sua região, sua terra natal, rumo a outro lugar. E essa mudança pode ser permanente ou por um período de tempo. E quais são os motivos que levam uma pessoa a deixar a sua terra natal e mudar para outro lugar? O primeiro deles é o chamado êxodo rural. O êxodo rural é o termo usado para classificar a migração da população do campo para a zona urbana, em busca de melhores condições de vida. Ele se deve a principalmente dois fatores: o modelo econômico, que favorece os grandes latifundiários em detrimento dos pequenos produtores, e a intensa mecanização das atividades agrícolas. Existem outros motivos que levam as pessoas a migrar. Um deles é a busca de melhores salários e melhores condições de vida. Foi isso o que levou muitos nordestinos a migrarem aqui para a região sul e sudeste. Um segundo motivo seria a busca de uma formação ou de uma especialização que às vezes não é oferecida na região de origem. Tem muitas cidades, muitas regiões que não têm faculdades ou não têm cursos especializados em algumas áreas. Outro motivo também é a busca de um tratamento médico especializado, que às vezes só é oferecido nos grandes centros urbanos. As regiões rurais são bastante carentes nesse sentido. Outro motivo também pode ser questões climáticas, como foi o que aconteceu durante muitos anos dos nordestinos fugindo da seca. A questão da seca do Nordeste e das mazelas sofridas pela população do clima semiárido no sertão nordestino é um tema muito abordado por muitas obras artísticas. Já foi retratado brilhantemente na obra Vidas Secas, de Graciliano Ramos, na pintura de Cândido Portinari, assim como no poema regionalista de João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina, que recebeu adaptações para uma peça teatral e um musical para a TV. Essa cova em que estás com palmos medida é a conta menor que dirás em vida. É a conta menor que dirás em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo, é a parte que te cabe deste latifúndio. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida, é a terra que querias ver dividida. É a terra que querias. Temos que destacar que esses processos migratórios levaram a várias questões sociais. Muitas dessas pessoas que migram para os grandes centros urbanos não têm uma formação profissional adequada, que é exigida pelo mercado, o que acaba levando ao desemprego ou ao subemprego. Outra questão também é o inchamento das cidades e a falta de moradia, levando muitas pessoas às áreas periféricas e à favelização desses centros urbanos. Vamos falar agora sobre como esses fluxos migratórios aconteceram no decorrer da nossa história. É importante notar como eles sempre estiveram ligados à dinâmica econômica do nosso país. No início do século XX, começou o primeiro grande fluxo migratório do Nordeste e Norte de Minas em direção aos grandes centros urbanos no Rio de Janeiro e principalmente em São Paulo. Isso aconteceu devido ao declínio econômico da região Nordeste e também ao aumento da industrialização aqui em São Paulo, que foi decorrente do enriquecimento que a produção cafeeira nos trouxe, como estudamos na última aula. Durante a década de 40, aconteceu uma grande marcha para o oeste. Eram especialmente sulistas procurando novas fronteiras agrícolas e também buscavam colonizar estados como Rondônia. Houve também um grande fluxo migratório para a região centro-oeste na década de 50, durante a construção de Brasília. Mas esse fluxo foi perdendo força com o passar do tempo. Mas a migração em grande escala para o Sudeste continuou e só começou a perder força a partir da década de 80. Em 2001, segundo o IPEA, foi a primeira vez
que a migração do Nordeste em direção ao Sudeste foi menor do que a do sentido contrário, as pessoas retornando a seu estado de origem. Assistam agora uma reportagem que fala sobre essa migração de retorno e os motivos que levam ela a acontecer. Migração às avessas. O IBGE divulgou o resultado de um levantamento que mostra um dado importante para a região. O fluxo de nordestinos que saíram para melhores condições de vida em outras regiões do país se inverteu. Os dados revelam que nos últimos anos muitos deles voltaram para casa. O motivo desse regresso você vê agora. Subir, crescer, conquistar. Foi na 7ª laje desta obra que encontramos seu Adilson, ganhando a vida com o ofício que aprendeu há 23 anos, a carpintaria. E o melhor de tudo, de volta à terra natal. Eu saí da roça para trabalhar de carpinteiro em 1988 em São Paulo. Trabalhei muitos anos lá, muito, mas depois do tempo deu a saudade de vir embora e aqui está melhor para emprego. Aí eu tenho que voltar para minha terra, que a minha terra é essa. O que ele procurava no Sudeste acabou encontrando ao lado de casa. São Paulo estava difícil, mas aqui não tem dificuldade para arrumar emprego não, aqui está uma benção. Um levantamento do IBGE com base nos censos de 2009 e 2010 e na PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, revelou que o Nordeste é a região do país com o maior retorno de imigrantes. E Pernambuco é o estado nordestino com a maior taxa de retorno. Mais de 23% dos pernambucanos que deixaram o estado em busca de melhores condições de vida em regiões como a Sudeste, de 7 anos para cá, já voltaram para casa. Este professor de Sociologia explica o motivo de a região Nordeste ter se tornado tão atraente nos últimos anos. Historicamente, o Nordeste foi uma região que expulsava pessoas para a região de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sobretudo a região de São Paulo. E nos últimos 10 anos, a região Nordeste passou por um processo de renovação das suas atividades econômicas, marcada pela presença, por exemplo, de grandes obras estruturadoras, como Suape, a Transnordestina, a transposição do Rio São Francisco, né? A interiorização, por exemplo, da Universidade Pública Federal, escolas técnicas federais e também programas de seguridade social, como, por exemplo, o Bolsa Família. Né? Toda essa realidade contribuiu para que o Nordeste freasse aquele fluxo migratório para regiões como São Paulo, principalmente. O levantamento mostrou também que as cidades médias do interior, aquelas que têm população entre 200 mil e 500 mil habitantes, são as que mais atraem essas pessoas. O último censo do IBGE comprova esse superpovoamento. No ano 2000, Caruaru tinha pouco mais de 250 mil habitantes. Em 10 anos, a população do município teve um crescimento de 24% e ultrapassou os 300 mil habitantes. Petrolina, no Sertão, teve um crescimento semelhante. A população, no mesmo período, aumentou 35%. As cidades médias hoje, tomando, por exemplo, a cidade de Caruaru e Petrolina, oferece quase todos os serviços que você encontra numa grande cidade como Recife, por exemplo. Serviços como comércio, educação, atividades médico-hospitalares, ou seja, todos esses serviços estão concentrados numa cidade do porte de Caruaru, do porte de Petrolina. Além do mais, essas cidades têm um custo de vida relativamente mais barato do que uma cidade como Recife ou como São Paulo. Sem falar que a violência é bem menor, o que garante mais qualidade de vida, né? E certamente uma vida menos estressante. E aqueles que cresceram vendo parentes e amigos indo embora já não pensam em fazer a mesma coisa. Tenho primos, parentes, tenho alguns amigos ainda que foram para a região Sudeste, lá próximo a São Paulo, Rio de Janeiro. Eu tenho aqui, faço universidade, tenho universidade, trabalho e aos poucos estou me estabilizando aqui. Tá feliz aqui? Com certeza. Aqui daqui eu não saio e daqui ninguém me tira. Hoje em dia, o maior fluxo migratório acontece em direção à região do Brasil Central e à Amazônia. Mas a migração para esses lugares menos habitados não chega nem perto do fluxo migratório que veio para o Sudeste. Segundo o IBGE, o fluxo migratório interno do Brasil caiu cerca de 37% nos últimos 15 anos. Isso significa que, à medida que a distribuição industrial e econômica acontece no país, maior a tendência de estabilidade dessas migrações internas. Agora, uma pergunta para vocês. Será que essas migrações sempre trazem violência, desemprego para cidades para onde essas pessoas migram?
Muita gente pensa assim. Para vocês terem uma ideia, aqui na região metropolitana de São Paulo, a força de trabalho para sua expansão foi garantida principalmente pelos migrantes nordestinos, que para cá vieram nas décadas de 60 e 70. Já na década de 80, quando o fluxo migratório já era bem menor, o país atravessava uma crise econômica e também tinha o crescimento natural da população, o que levou a uma diminuição da oferta de empregos. Mas a população muitas vezes culpava os migrantes por roubarem os empregos dos paulistanos. Ideias como essa distorcem a imagem dos migrantes e podem levar a preconceitos como a chamada xenofobia, que é o preconceito contra os estrangeiros, aqueles que vêm de fora. Isso impede que valorizemos a grande colaboração que essas pessoas trouxeram para a nossa cidade, tanto no campo econômico quanto cultural. Quem muda de cidade leva um pouco de si na bagagem, o jeito de falar e de se vestir, gostos culinários e musicais. E quando retorna, leva também um pouco do lugar onde viveu. E são essas interações culturais que formam a riqueza do nosso país. O choque entre culturas diferentes e a não aceitação por parte da população dessas pessoas que vêm de fora acaba fazendo com que elas se fechem em guetos, até para se proteger contra os preconceitos e também manter a sua cultura. E isso prejudica a sociedade como um todo. Segundo o IPEA, num estudo de 2016, 45% da população de São Paulo é originária de outros estados ou países. Ele só perde para Brasília, onde 75% da população veio de outros lugares. Pensem comigo, se a maioria de nós é descendente de pessoas que vieram de outros estados e outros países, não faz o menor sentido termos preconceitos contra migrantes e imigrantes. Além disso, é nosso dever como cidadão acolher essas pessoas e garantir que elas tenham os mesmos direitos e oportunidades que todos nós. Bom, pessoal, finalizamos a nossa aula. Aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar um link para um desenho animado sobre a obra Vidas Secas. Ele não tem diálogos, mas vocês vão poder perceber que você consegue entender perfeitamente a história. Usando esse desenho como inspiração, eu gostaria que vocês fizessem um trabalho utilizando a linguagem não verbal, ou seja, desenhos, pinturas, colagens, em que vocês expressassem a sua opinião sobre os problemas enfrentados pelos migrantes. Pode ser sobre a seca, como esse desenho animado, mas vocês podem falar sobre a mecanização do campo, podem falar sobre a dificuldade enfrentada nas grandes cidades, podem falar sobre xenofobia, podem usar o tema que vocês quiserem. Usem a criatividade. Pode até usar uma palavra ou outra para explicar uma ideia, ou caso queiram fazer um quadrinho, por exemplo, mas eu queria que o foco fosse na linguagem não verbal. O tema da nossa próxima aula será comunicação. Conversaremos sobre os meios de comunicação, sobre as mídias sociais e também sobre as fake news, que são o assunto do momento. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de dar o seu like. É muito importante para nós. Se cuidem, se puderem, fiquem em casa e se saírem, usem sempre a máscara, ok? Um beijo e até a próxima aula.